Bom, vamos continuar aqui. Ainda mais um pouquinho sobre a história social, os pacientes eles devem ser questionados a respeito do nível educacional que eles têm, a ocupação exercida, exposição conhecida à radioatividade, o amianto, né? Isso aqui é mais na parte laboral, tá, gente? O que o idoso trabalhava, tá? Então isso é importante. E passatempos atuais e passados, o que ele gostava de fazer, o que ele gosta de fazer, né? Dificuldade econômica devido à aposentadoria, renda física, ou morte do parceiro ou cônjuge, né, também são discutidas. Problemas de saúde ou financeiros podem resultar em perda de casa, condição social ou da independência. E os pacientes deveriam ser questionados sobre as relações passadas com médicos. Às vezes, eles tinham todo um histórico com um determinado médico, aí o médico veio a falecer, né, o médico se mudou ou perdeu o convênio e não pode mais ser atendido com aquele médico. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá? Agora vamos para o exame físico propriamente dito. A aparência geral do paciente ela deve ser descrita, bem como suas emoções no momento da avaliação, confortabilidade, equetação, sinais de desnutrição, distração, palidez, dispneia, cianose, tudo isso a gente precisa observar. Caso o paciente seja avaliado à beira-leito, o uso, né, de estofamento de proteção ou protetores de colchão, alguns trilhos de cabeceira, parcial ou em todo o leito, restrições, catéter urinário ou fralda para adultos devem ser considerados. Então é igual a gente faz lá a admissão, a anotação de enfermagem. Então tudo isso eu preciso estar anotando, tá? Todas essas características que o meu idoso pode estar apresentando. Sinais vitais. O peso deve ser registrado a cada visita. A estatura, ela deve ser registrada anualmente para análise da perda, né, de estatura em decorrência da osteoporose. A temperatura é registrada. A hipotermia não pode ser percebida se o termômetro não conseguir medir temperaturas muito mais baixas do que o normal. Gente, detalhe, o idoso, ele tem sim, tá, com alguma certa frequência, uma queda de temperatura, né? A gente já viu por quê, né? Porque a circulação do idoso fica, né, um pouco mais dificultosa, então a preferência do sangue é ficar nas áreas nobres. A gente já conversou bastante sobre isso também. Então as periferias acabam ficando mais frias e aí, consequentemente, ele pode vir a apresentar episódios de hipotermia. A ausência de febre no caso do idoso não exclui infecção. Tá? Então a gente tem que ficar atento a vários sinais. A frequência cardíaca e a pressão arterial devem ser checadas em ambos os braços. A frequência cardíaca pode ser superestimada em pacientes idosos devido ao efeito comum do enrijecimento das artérias com o processo de envelhecimento. Essa condição ela é rara, tá? Ela denomina-se pseudohipertensão. Deve-se suspeitar se ocorrer tonturas depois de iniciada a administração de medicamentos antihipertensivos ou, né, se as doses forem aumentadas para o tratamento de pressão sistólica e ela permanecer elevada. Então, não é uma única avaliação, um único fator que vai determinar algo, tá? Então, a gente também já falou isso várias vezes. Um único sinal, ele não representa nada, precisa ser um conjunto de coisas, tá? Todos os pacientes idosos, eles devem ser examinados quanto à hipotensão ortostática. Como a gente já viu em posicionamento, a posição ortostática é quando o paciente está de pé. E tem pacientes idosos que eles têm uma queda de pressão quando eles ficam de pé, tá? Então a gente precisa avaliar isso também. É muito comum, tá? A frequência cardíaca é medida com o paciente deitado. Em seguida, é preciso que ele fique em pé por 3 a 5 minutos. A hipotensão ortostática ela será diagnosticada caso a PA sistólica caia, né, mais ou igual que 20 milímetros de mercúrio, ou qualquer sintoma de hipotensão seja detectado. Então, o idosinho ficou de pé, já começou a ficar meio pálido, já começou a querer se escorar em alguma coisa. Obviamente que você não vai fazer esse exame longe de alguma coisa que o idoso possa se sentar caso venha acontecer, né, alguma intercorrência. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, tá? A frequência respiratória considerada normal em pacientes idosos pode ser de 25 respirações por minuto, tá? A frequência respiratória maior
que 25 respirações por minuto, pode representar um primeiro sinal de infecção de vias respiratórias inferiores, tá? Ou qualquer outro distúrbio. Então, a gente precisa ficar atento a esses valores que diferem um pouco do adulto, tá bom? E a gente já vem para falar a respeito da avaliação da pele.